A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Bom dia! Hoje é 19 de julho de 2021 e, como é o de costume, não é? Vamos a mais um estudozinho do manancial. Nosso manancial diário. Maravilhoso esse estudozinho, né? Hoje o tema se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao 50. Vamos ler devagarzinho aqui, né, para a honra e para a glória do nosso Deus. O tema está ali: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, desta forma e desta maneira, assim como tem que ser, como está escrito. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aqui, irmão, vê um pouco da tradição, um pouco dos que os profetas tinham o costume de fazer. Eles não misturavam. Jamais uma pecadora ia triscar sequer no profeta. Ele ia se tornar uma pessoa impura. Ele ia se afastar, ele não ia deixar. Entendeu? Então, assim, a cultura da época era dessa forma. Aí o fariseu está falando aqui: se este fora profeta, bem saberia. Ele, na realidade, está até duvidando, né? Se esse realmente é um profeta, ele saberia que não poderia ser tocado por uma pecadora. Não é verdade? Mas Jesus é Jesus, meu irmão. Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas. Paradigma, irmãos, é aquela forma que o pessoal está acostumado a ser. Às vezes um exemplo, um costume, e Jesus está quebrando esse vício, né? esse sistema. E aí a pecadora toca nele, e ele vai contar uma história, né? E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. O Simão falou: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Um devia 500, o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Ei, Jesus sabia. Jesus usava a situação do cotidiano, né, para fazer suas pregações, para fazer seus ensinamentos. Ele é o mestre, irmão. O mestre dos mestres, né? Jesus, ele usou esse momento aqui, desse momento ali ele já tirou o ensinamento. Ele agora está ensinando, né, o Simão e aos demais que estavam ali com ele, com certeza. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, Jesus disse, né, julgaste bem. Na realidade não tinha outro julgamento, né? Vamos supor, se ele vai, quem perdoou mais foi que devia 50. Não. Quem devia mais, quem devia 500 foi perdoado, né? Mais, né? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Fez uma pergunta para Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era costume o convidado lavar os pés o dono da casa lavar os pés do convidado, quando a pessoa é convidada aí na sua casa. E Simão não fez isso. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos.
Aí ele bateu doído na consciência, no orgulho lá do Simão, né? Não me deste ósculo, beijo no rosto. Os homens tinham esse costume. Nessa época, até o dia de hoje, lá no Oriente Médio, ainda tem esse costume. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Não, perfume, né? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Nossa, que maravilha, né? Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? É muito inocente, né? Os cabas, às vezes, assim, até pessoas estudadas, outras não. Mas todo mundo sabe que quem perdoa pecado é Deus, né? Nesse tempo aí, o pessoal tinha o costume de matar uma ovelha, e levar em sacrifício para perdão dos pecados, oferecer em holocausto a Deus, para que Deus pudesse perdoar seus pecados. Agora aparece uma pessoa aí, dizendo que perdoa pecado. Quem que perdoa pecado, irmão? Não é Deus? Né? Ainda mais na cultura judaica, né, que tinha que se fazer o sacrifício de matar uma ovelha sem mancha, sem mácula, de um ano, né, sem marca nenhuma, sem defeito nenhum, e levar e entregar para o sacerdote sacrificava e oferecia a Deus por perdão dos pecados daquela pessoa. E disse a mulher, e Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eita Deus, hein? Deus maravilhoso, né? Deus é bom demais. Quem é este que até perdoa pecados? Uma mulher, sem ser convidada, entrou na casa de um fariseu para se jogar aos pés de Jesus. Quem era essa mulher? Não sabemos. Para o fariseu, ela não poderia estar ali, pois era uma pecadora, uma pessoa impura e indesejada. Como ele sabia que ela era uma pecadora? Por acaso ele a conhecia? Segundo a lei de Moisés, essa mulher pecadora, impura, imunda e indesejada também não poderia tocar em Jesus. No entanto, ela não se importou com as regras de pureza e impureza. Ela apenas se jogou aos pés do mestre. Para o fariseu, nada pôde se esperar de uma mulher pecadora, mas do seu convidado, sim, pois se ele fosse um profeta, não poderia consentir com aquela atitude, porque um profeta saberia que aquela mulher era pecadora, impura e imunda. A mulher pecadora, da qual não sabemos o nome, não disse uma palavra para Jesus, mas ficou ali jogada aos seus pés. A partir das palavras de Jesus, seus pecados foram perdoados. Podemos inferir que ela foi até ele para receber o perdão dos pecados, pois tinha fé nele. E essa fé que essa mulher teve nessa época aí, nós devemos ter hoje. Uma fé que nós possamos ir até Jesus, né, que ele vai nos perdoar os pecados. Né? Você ainda que não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, entregue sua vida a Ele, confie nele, o mais Ele fará. Não podemos esquecer que para aquelas pessoas, somente Deus poderia perdoar pecados. Para os fariseus e para muitos do povo, Jesus era um profeta. Ele não poderia perdoar pecados. Ao perdoar, ele mostrou que não era um profeta. Quem é este que até perdoa pecados? Assim como aquela mulher, nós podemos responder a esta pergunta. Ele é Jesus o Cristo. Você já foi até ele para receber perdão pelos seus pecados? E aí fica a reflexão no dia de hoje. Você já foi até Jesus pedir perdão por seus pecados? Está esperando o quê, meu irmão? Está esperando o quê, minha irmã? Para colocar a casa em ordem. Está esperando o quê? Entendeu? Põe aí a casa em ordem, a vida em ordem, né? Põe tudo diante do Senhor, que Ele cuidará de nós. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor,
por mais um dia, mais uma noite, né? Está amanhecendo o dia na tua presença, meu Pai. Abençoa todas as pessoas, Pai, que costumam nos acompanhar nos vídeos aí, né? Abençoa-as, né, Pai? Abençoa também aquelas pessoas que curtem, que compartilham, que possamos, Pai, anunciar mais o Teu reino, nos 4 cantos do Brasil, do planeta, que possamos, Pai, levar a Tua palavra adiante, que esta palavra não volte vazia, meu Pai. Que as pessoas aí, Pai, venham a refletir, né, Pai? Venham fazer uma reflexão de vida. Jesus está aí, batendo a porta do seu coração. Não endureçais. Abra a porta e deixe ele entrar e ele vai cear com você. Ele vai mudar a tua vida, mudar a tua história. Vai ser o antes e o depois com Jesus. Amém, queridos? Por tudo isso eu agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.